Minha avó Nair era parteira das antigas, dessas que cortava o umbigo na coragem e no álcool com algodão fervido. Conhecia tudo de mato, rezava para quebrar feitiço e benzia criança com quebranto só de passar a mão e soprar baixinho. Morreu, com 92 anos, lúcida que só, mas com um olhar que às vezes parecia ver mais do que os outros. Ela morava numa casa velha de barro batido e telha vã, com varanda de madeira grossa e um quintal cheio de pés de goiaba e coqueiro, onde sempre tinha galinha solta e roupa estendida no arame. O chão era vermelho, batido de tanto pisar, e o cheiro da casa era uma mistura de café, lavanda e vela velha. Depois que ela morreu, quem ficou morando na casa foi minha tia, a Donana, com a netinha dela, a Luísa, de 4 aninhos. E aí que começa o troço esquisito. Logo na primeira semana depois do enterro, a Luísa começou a rir sozinha no quarto da bisavó. Ficava sentada no chão, olhando para o nada, dando risada com a mão na barriga, como se alguém tivesse contado piada. "Tá rindo de quê, menina?" minha tia perguntava, já com os cabelos em pé. "Da bisa", ela falava como se fosse a coisa mais normal do mundo. "Ela tá aqui sentada na cama. Tá com aquele terço que brilha no escuro." O tal do terço era um branco, de pedra fosca, que a avó Nair ganhou de uma comadre que foi para Aparecida do Norte. Dormia com ele enrolado na mão toda noite. Quando a gente velou o corpo, botaram esse mesmo terço nos dedos dela, e ela foi enterrada com ele. Minha tia ficou branca que nem cera quando ouviu isso, e tentou não pensar mais. Criança fala coisa mesmo, né? Imagina. Mas não era imaginação. Na segunda semana, a menina começou a falar com a tal Bisa em voz alta. Fazia perguntas, esperava resposta, dava gargalhada. Uma noite, minha tia acordou com barulho de coisa caindo e foi ver. A Luísa estava em pé na cama da bisavó, com as 2 mãos esticadas para frente, dizendo: "Me dá o terço, me dá logo, Bisa." A cama, que desde que a avó morreu estava com lençol limpo, e a colcha de crochê que ela mesma fizera, parecia amassada, como se alguém pesado tivesse sentado. Minha tia resolveu trancar o quarto, escondeu a chave e disse que ninguém mais ia entrar ali. Mas aí, Paula, o clima da casa começou a mudar. A galinha botadeira sumiu do ninho por 2 dias, e quando apareceu, estava toda eriçada, sem pena no pescoço, como se tivesse sido agarrada. Um cheiro de vela derretida e barro molhado começou a tomar conta da casa à noite, mesmo sem ninguém acender vela nem molhar quintal. E a Luísa continuava rindo. Rindo sem graça, com aquele risinho preso na garganta, olhando para o canto do quarto trancado. "Ela tá com raiva, vovó", a menina disse um dia séria. "Tá dizendo que vocês tiraram ela daqui sem pedir. Minha tia jurava que não estava louca. Chamou o padre, que veio, benzeu a casa, espalhou água benta, rezou o salmo, o que fosse. Por 2 dias ficou tudo calmo. Mas na terceira noite, a coisa virou. Era uma sexta-feira quente, sem vento, e a luz ficava piscando desde cedo. Noite abafada. As galinhas não subiram para os poleiros. E a Luísa estava quieta demais. Dormiu cedo, sem rir, sem falar nada. Minha tia achou até bom. Mas perto da meia-noite, ela acordou com um barulho esquisito, como se alguém tivesse arrastando pano no chão da sala. Foi olhar. A porta do quarto da avó estava escancarada, e a Luísa estava deitada no meio do quarto com o terço branco da bisavó, enrolado no pescoço, apertado, os olhos virados. Minha tia gritou, correu, puxou o terço, que estava gelado como pedra de rio. A menina tossiu, chorou.
mas não soube explicar. Só dizia que a Bisa estava brava, que ela não podia trancar a porta. Daquele jeito que a Bisa morava ali ainda. No outro dia, queimaram tudo que era da bisavó. Roupa, lençol, travesseiro, até os santos da parede. Mas o cheiro de vela voltou. E às vezes, de noite, alguém que passa pela frente da casa jura que vê uma mulher sentada na cama, penteando o cabelo branco com um brilho fraco no colo. Como se fosse um terço que brilha no escuro. Hoje, ninguém mais mora lá. A casa está fechada. Só mato crescendo por dentro. Mas o povo ainda escuta a criança rindo lá dentro. E quando isso acontece, ninguém passa por aquela rua até clarear o dia. Dona Odete morava ali na beira do Morro da Caatinga desde menina. Já estava com os pés tudo rachado de andar descalça no chão batido e os dedos tortos de tanto puxar mandioca no roçado. Era mulher de fé, rezadeira das braba, daquelas que benziam, quebranto com galho de arruda e fumo de rolo. A casa dela era um quadrado de pau a pique coberto de telha-vã, bem ali no caminho de quem sobe para a igrejinha de Santa Filomena, no povoado de Boqueirão do Salitre, pertinho de Juazeiro, no sertão da Bahia. Foi lá que eu ouvi esse causo, numa noite abafada de outubro, sentado no batente da casa do compadre Pedro, com a lua cheia lavando os telhados de prata e os cachorros uivando longe, como se respondesse a alguma coisa que só eles escutavam. Esse negócio de vento que fala. É verdade, sim, meu filho, disse seu Pedro, coçando o queixo e cuspindo para o lado, com aquele jeitão de quem já viu coisa demais nessa vida. Mas não é todo vento, não. É um vento só. Aquele que passa assobiando baixinho no terreiro da casa da madrinha Odete. Sempre no finzinho da tarde, quase escurecendo, quando a sombra cresce no chão e os galos começam a procurar lugar alto para dormir. Eu, que já tinha ouvido umas 2 pessoas falar disso, pedi para ele contar direito, e foi aí que ele soltou o relato, e eu nunca mais esqueci. Diz que tudo começou no mês de setembro, ano de 1997. O calor já estava querendo derreter as telhas e a terra rachava como casco de boi doente. Mas mesmo com aquele mormaço desgraçado, todo fim de tarde soprava um ventinho fino, daqueles que vem rasteiro, levantando poeira vermelha e cheiro de mato seco. No começo, ninguém achou nada demais. Vento no sertão não é novidade, mas o estranho é que ele sempre passava no mesmo rumo. Vinha de trás do cemitério velho, cruzava o campinho dos pés de umbu e entrava pelo terreiro da casa da madrinha Odete. E só ali. Era como se fosse um vento com destino certo, direcionado, fino, soprando de leve, como quem chama alguém no pé do ouvido. A primeira a notar foi a neta dela, a Lurdinha, que tinha uns 12 anos na época. A menina estava varrendo o terreiro, já com o sol quase sumindo atrás do morro, quando escutou o vento fazer um som estranho. Não era assobio de passarinho nem farfalho de folha. Era como se tivesse alguém murmurando, chamando, mã, dri, nha. A menina ficou gelada, olhou para trás, depois para os lados. Não viu nada, só poeira subindo e as galinhas correndo para o poleiro. Foi impressão minha, ela pensou. Mas no outro dia, na mesma hora, o vento voltou, igualzinho, passando rente ao chão, levantando o vestido dela e sussurrando outra vez, mã, dri, nha. A Lurdinha correu para dentro de casa, branca que nem pano de missa. Contou para a avó.
Madrinha Odete fez o sinal da cruz, foi até a porta, olhou pro céu, pro mato, pra estrada e disse só assim: tem coisa querendo resposta, ninguém entendeu, mas ela sim, porque só ela sabia da promessa que tinha feito em segredo, antes de morrer, e que ficou sem cumprir. Depois daquele segundo dia em que a menina escutou o vento chamando Madrinha, as coisas começaram a mudar no terreiro da madrinha Odete. Primeiro foram as galinhas. Elas, que sempre dormiam no pé de pau de manga do fundo, começaram a bater asa feito loucas bem antes da hora do sol se pôr. Se empoleiravam onde dava, nos cantos da varanda, no galho torto do umbuzeiro, até em cima da cerca de arame. E toda vez que o vento vinha, mesmo que de levinho, elas faziam aquele escarcéu danado, cacarejando, pulando, como se tivesse bicho no terreiro. Odete, que já tinha mais de 70 anos e enxergava pouco por causa da vista embaçada, começou a ficar agoniada. Rezava mais forte, acendia a vela para Santo Expedito e punha o terço em cima da almofada de dormir. Mandou benzer a casa com água de batismo e folha de alecrim. Mas nada adiantava. No terceiro dia, quem escutou o vento foi o filho dela, o Silvério, que morava ali perto, numa casinha do lado do poço seco. Tava voltando da roça com o facão, no embornal, e ouviu nitidamente o chamado vindo do rumo da casa da mãe. Madrinha. Só que ele, diferente da neta, respondeu. Virou-se de chofre e falou: quem tá me chamando aí? No outro dia amanheceu febril, com dor nos ossos, os olhos avermelhados e um calafrio que nem lençol fervido sarava. Dona Odete, ao ver ele, daquele jeito, largou o prato de mingau na mesa e falou quase num sussurro, olhando para o chão. Falei para não responder. Foi a primeira vez que ela contou para alguém da promessa. Na boca do povoado já circulava o boato de que o vento estava falando. Uns diziam que era alma penada, outros que era coisa da seca mexendo com a cabeça do povo. Mas Dona Odete sabia. E contou para a irmã dela, a tia Mariazinha do açude, que foi quem passou o causo para o seu Pedro. E foi dele que eu ouvi tudo naquela noite. A promessa era antiga, feita na agonia de uma doença ruim muitos anos antes. A madrinha Odete, ainda moça, ficou ruim da perna, do nada. Inchava feito porco picado por abelha e doía até o osso. Foram meses sem andar. Um dia disseram que era trancamento. De promessa, ela desesperada fez um trato. Prometeu acender vela todo mês para a alma do finado tio Neco, um parente antigo que morreu afogado na beira do velho Chico e que, diziam, nunca teve missa rezada nem vela acesa. A perna sarou 3 dias depois. Ela voltou a andar, mas com o tempo foi esquecendo da promessa. Acendia uma vela de vez em quando, depois só rezava de cabeça, até que por fim parou de vez. E foi só quando começaram os sussurros no vento que ela se lembrou. Depois que o filho ficou doente, o povo começou a ficar com medo. A neta, Lurdinha, parou de varrer o terreiro à tarde. O vento, no entanto, continuava vindo, todo dia, sempre na mesma hora, sempre soprando o nome. Madrinha. Até que uma noite, Dona Odete resolveu esperar. Sentou na cadeira de embalo, com o terço nas mãos, o chão do terreiro molhado da água que jogou para baixar a poeira. Tava um calor de rachar, mas o vento veio do mesmo jeito. Dessa vez, mais forte e mais claro. O sussurro parecia mais perto. E desta vez tinha outra coisa, tinha cheiro. Não era cheiro de mato nem de poeira. Era cheiro de vela derretida com cera fria misturado com barro úmido.
Um cheiro que só quem já acendeu vela em cemitério conhece. Ela não falou nada, mas o vento passou de novo. E naquele dia não sussurrou só, gargalhou, um riso seco, abafado, igual a tosse de defunto. No outro dia, a cadela da casa, a Jurema, amanheceu morta, com o corpo esticado e os olhos arregalados. Sem marca de nada, nem picada nem ferida. Nada, só o olho vidrado, como se tivesse visto uma coisa que paralisou ela por dentro. A partir daqui, as coisas começaram a degringolar de vez. Os vizinhos passaram a evitar passar perto da casa da madrinha Odete no fim da tarde. Disfarçavam, davam volta ou se benziam de longe. O terreiro começou a ficar estéril. O feijão que ela plantou no canteiro nasceu mirrado e secou em menos de uma semana. O milho nem germinava mais. O solo ficou estranho, como se tivesse sido pisado por coisa que não devia estar ali. Silvério, o filho dela, piorou. Já não saía mais da cama. Ficava suando frio e dizendo que escutava o vento dentro da casa, mesmo com as janelas trancadas. Ele me chama. Toda a tarde ele me chama. E então veio a reza. Dona Odete, no desespero, chamou 3 rezadeiras da região. Dona Cleonice da Lagoa do Saco, o velho Zé de Belinha, que era benzedor de cobra e assombração, e a Francisquinha, que tinha fama de ver coisa nos olhos da gente. Fizeram novena, defumação, espalharam sal grosso, cruzaram faca na porta. Nada mudou. Na verdade, piorou. Na sexta noite depois da reza, um redemoinho surgiu bem no meio do terreiro. Era só poeira girando, mas dentro dele veio o chamado Madrinha, e dessa vez com outra palavra depois, promessa. Na noite em que o redemoinho falou promessa, e ninguém dormiu naquela casa. A neta, Lurdinha, começou a ter pesadelo. Se debatia na cama, suava frio e falava com voz que não era de criança. A mãe dela, Dona Aninha, chorava e dizia que aquilo não era doença de corpo, era coisa de outro mundo. Acordava a menina de hora em hora, molhava a testa dela com chá de arruda, colocava crucifixo embaixo do travesseiro, mas o vento continuava vindo. Até dentro do quarto, mesmo com a janela tapada com pano grosso, a cortina se mexia sozinha. Silvério já não respondia mais, deitado, com os olhos abertos, feito quem tá preso dentro do próprio corpo. O suor dele tinha cheiro de cera velha. Dona Odete, sentada na cadeira de palha, não falava mais com ninguém. Só segurava o terço apertado, os olhos secos, como se estivesse esperando. Naquela madrugada, por volta das 3, aquela hora que o povo diz que o mundo dorme e o que está debaixo acorda, o vento entrou com força. Mas não como brisa, não. Veio como um sopro de cemitério, forte, gélido. Rodou pela sala, apagou a lamparina, bateu porta. E foi nesse escuro que Lurdinha se levantou sozinha da cama. Descalça, com os olhos fechados, ela andou devagar até a varanda. A mãe correu atrás, mas tropeçou no batente. Quando chegou lá, fora, a menina já estava parada no terreiro, com o cabelo bagunçado e a camisola encardida tremendo com o vento. E ela falava, baixinho, repetindo, Madrinha, Madrinha. Dona Odete viu e gritou o nome da neta, mas não adiantou. O vento aumentou, levantando poeira, folha seca, pedra do chão. Fez um redemoinho, de novo, só que maior, mais alto, do tamanho de um homem. E no meio dele, por um segundo só, todo mundo viu. Era um vulto. Não tinha rosto, mas parecia feito de véu escuro. Usava chapéu.
Os olhos eram 2 buracos fundos, como se dentro dele tivesse só vento e raiva. E a voz veio de novo, agora bem clara, sem sussurro. Eu vim buscar o que é meu. Dona Odete caiu de joelhos, chorava e tremia, gritou para a sombra. Eu esqueci, eu sei, eu devia ter cumprido, mas leva eu, não leva ela, leva eu, leva eu. A sombra não respondeu, só rodou no vento uma última vez, e foi aí que tudo parou. A poeira baixou, o ar ficou parado, pesado. Lurdinha desmaiou. No chão, e Silvério, no quarto, deu o último suspiro. Morreu com os olhos abertos, olhando para o teto. E no peito dele, marcado na pele como se fosse queimadura de vento, apareceu a palavra: promessa. No dia seguinte, o povo da vila foi na casa. Encontraram Dona Odete sentada na cadeira com a neta dormindo no colo. Os olhos dela estavam fechados e não abriram mais. Morreu ali, calada, com o terço enrolado na mão. Dizem que morreu em paz. Outros dizem que morreu por medo. O enterro foi sem missa. Quem tentava rezar, a vela apagava. Só conseguiram sepultar ela no fundo do terreno, longe da capelinha. As flores que botaram no túmulo secaram em 2 dias e nunca mais ninguém plantou nada naquele chão. Lurdinha melhorou depois. A mãe dela se mudou dali para bem longe. Nunca mais quis saber de promessa, de rezadeira, nem de vento. Mas até hoje, e isso o povo ainda fala, em certas tardes de agosto, quando o céu fica cinzento e a poeira levanta sozinha, se você passar perto da casa velha da madrinha Odete, ainda dá para escutar baixinho, soprando por entre as folhas secas do chão. Madrinha. Vou lhe contar uma coisa que nem todo mundo tem coragem de falar, mas que o povo aqui desses lados já escutou de um ou de outro, principalmente nas rodas de fogueira ou quando o assunto escapa no meio de uma prosa mais demorada. Foi no ano de 1997, se não me falha a lembrança. Eu estava com uns 30 e poucos anos ainda, morando no sítio da minha avó Cidália, ali perto do Córrego Fundo, no fim de Barroso, para os lados onde começa a mata da Serra da Fumaça. A terra lá é boa, úmida, cheia de capim, gordura e sombra. É fresca, mas é silêncio demais para o gosto de quem não é acostumado. E naquele tempo, quem morava mais perto da gente era o finado Firmino, um homem de fala pouca e mão calejada, que criava porco no brejo e vendia toucinho na cidade. Firmino era bom de enxada e ruim de conversa, mas era honesto e trabalhador. Disso ninguém podia falar mal. Pois num dia desses que o céu estava encoberto de um cinza miúdo, com vento morno varrendo a copa das árvores, igual quem procura coisa perdida, aconteceu uma coisa que mudou a paz daquela roça. Era uma segunda-feira. Firmino apareceu lá em casa com uma enxada amarrada no ombro, o chapéu de palha torto e o bigode suado. Tava com cara de quem não dormia direito há dias. Se sentou na beira do fogão de lenha, tomou um gole de café frio que a avó tinha deixado no bule de ferro e me disse: Ambrósio, tu já viu aquele toco com cruz lá no meio da trilha da Mata Alta? Eu sabia o que ele estava falando. Aquele toco ficava mais pro fundo da mata, na divisa do que era sítio do meu avô com a terra que nunca teve dono certo. Era um toco grosso, velho, com uma cruz de madeira enfiada torta no meio, toda carcomida de cupim, já inclinada pro lado. Tinha gente que dizia que era um lugar de promessa ou de enterro de antigamente. Mas ninguém mexia com aquilo. Eu respondi que já tinha visto, mas que nunca cheguei perto por respeito mesmo.
Ele coçou o queixo e falou: "Pois então, semana passada, na quinta, eu fui limpar o pasto que encosta naquela trilha. O gado estava escapando, sabe? E aquele mato em volta do toco estava alto, cheio de carrapicho. Peguei a foice e fui roçando. Quando eu vi, já estava ali pertinho. Pensei, vou dar uma limpada em volta dessa cruz, tá largada demais." Parou de falar. Ficou olhando para o fogo, como se procurasse resposta ali dentro da brasa. Eu esperei. Ambrósio não devia, juro por tudo, não devia ter chegado perto. Firmino baixou os olhos para o chão e começou a passar o dedo na borda da caneca de ágata, que já estava com a tinta soltando nas beiradas. A chama do fogão fazia um barulhinho bom, mas mesmo assim eu comecei a sentir um trem esquisito no peito, uma espécie de calafrio, como se o ar dentro da cozinha tivesse mudado de peso. Quando eu comecei a cortar o mato em volta do toco, Ambrósio, o céu escureceu num tanto que parecia que ia chover granizo. Mas não era chuva, era uma sombra grossa que encobriu tudo e deixou o ar morno, parado. Sabe aquele abafado que vem antes de alguma coisa ruim acontecer? Eu balancei a cabeça com o olho grudado no dele. Ele engoliu seco e continuou. Eu dei 2 foicadas no mato em volta da cruz, e quando fui puxar um cipó que estava enrolado no toco, escutei uma voz. Não era grito. Era cochicho, fininho lá do tronco, como se tivesse saindo de dentro do pau seco. E dizia assim: "Deixa o que é meu", 3 vezes, bem baixinho, e parecia que vinha de dentro do chão. Fiquei calado. Aquilo me arrepiou o couro cabeludo. Firmino tremia os dedos. Eu achei que fosse coisa da cabeça, ué. Ele continuou meio que pedindo desculpa. Mas aí, quando tentei levantar a cruz para ajeitar melhor, o chão em volta mexeu. Mexeu, Ambrósio, igual tatu fuçando. A terra inchou e o toco deu uma tremida por dentro. Foi aí que ele apareceu. "Ele quem?" perguntei baixo. O velho sem olho." Aí ele parou. O barulho do vento lá fora batia nas folhas do pé de manga com força. Os passarinhos já tinham calado a boca. Parecia que até o tempo tinha prendido a respiração. Firmino olhou em volta, como se temesse que alguém tivesse escutando. Ele saiu de dentro do toco. Não foi andando, nem rastejando. Foi como se escorresse, uma coisa velha, enrugada, com a pele mole, como couro de bezerro morto no sol. Não tinha olho, só buraco escuro no lugar. A boca, fina, falava sem mexer. E os dedos, Ambrósio. Torto, comprido, sujo de sangue, apontou para mim e disse só isso: "Já não basta o que fizeram comigo?" Eu gelei até a espinha. Firmino começou a chorar ali mesmo, baixinho. Não era homem disso, mas a lembrança pesava. Eu larguei tudo e corri, tropeçando no mato. A foice ficou para trás. Quase me quebrei na grota. Quando cheguei em casa, minha mulher disse que eu estava branco feito pano de defunto, tremendo e sem conseguir falar. Ficamos os dois em silêncio. A avó Cidália veio lá de dentro perguntar se a gente queria angu, mas a gente nem respondeu. O fogo do fogão estalava e parecia que o velho do toco tinha ficado ali na cozinha com a gente, escutando tudo, esperando a hora de se mostrar de... Novampis não parou por aí. Firmino disse que desde aquele dia, coisas começaram a acontecer no sítio dele. Primeiro foram os porcos. Um por um começou a adoecer do nada. Paravam de comer, ficavam imóveis, olhando para o vazio, até caírem mortos com o olho virado. Quando abria os bichos para ver se era verminose ou alguma coisa assim, não achava nada. Nem verme, nem inchaço. Era como se tivessem apodrecido por dentro, mas de tristeza. Um cheiro de mofo e vela velha começou a se espalhar pelos cantos do chiqueiro.
Depois, foi a filha mais nova dele, a Marlene. Começou a ter pesadelo todo santo dia. Acordava gritando, dizendo que tinha um velho olhando ela pela fresta da porta. Dizia que ele ficava em pé no corredor, apontando o dedo, dizendo: "Me dá o que é meu." E isso de madrugada toda noite. A mulher dele chegou a benzer a menina, levar no padre da cidade. Mas nada adiantava. E o Firmino estava se acabando. Olheira funda, já não comia. Dizia que o velho andava rondando a casa e que a cruz, aquela cruz velha do toco, agora aparecia nos sonhos dele cada vez mais próxima. Firmino não aguentou mais morar no sítio depois daquilo. Disse que a mulher dele começou a ficar diferente também. Ficava parada no terreiro, olhando para a mata, como se estivesse ouvindo coisa. Um dia, ele chegou da venda e achou ela de joelhos na beira da grota, falando sozinha, com a mão apontada para o mato. "Já devolvi o que é seu. Deixa a gente em paz. A cruz." Ela tinha voltado lá. Pegou a cruz velha do toco e fincou ela de novo na beirada da grota, onde o cachorro tinha cavado um buraco doido na semana anterior. Disse que sonhou com o velho e ele mandou colocar a cruz no lugar certo dessa vez. Naquela noite, os porcos pararam de morrer. O cheiro ruim sumiu. Marlene dormiu sem pesadelo. Parecia que a coisa tinha sossegado. Só que Firmino não sossegou, porque ele disse que continuava ouvindo o velho. Toda madrugada, um sussurro vinha do mato, lá de longe, mas dava para entender como se estivesse dentro do quarto. Já não basta o que fizeram comigo, ninguém nunca soube quem era o tal do velho, nem o que fizeram com ele. Mas um pessoal antigo da região começou a contar uns causos antigos que ninguém levava mais a sério. Coisa de antigamente, antes do sítio ser sítio, quando ainda era Mata Braba. Cheia de retiro de escravo fugido, de padre que sumia na trilha, de tropeiro enterrado sem reza, de beata morta em segredo. Um homem velho da vila, o seu Artemísio, disse que onde o Firmino tinha cortado o toco, antes era lugar de promessa quebrada. Gente que jurava pagar santo e depois esquecia. Diziam que quem não cumpria o prometido era levado pela raiz. Literalmente, morria e ninguém achava o corpo. A cruz, segundo ele, era de um homem chamado Bento Teixeira, que foi enterrado ali mesmo com promessa feita e não paga. Dizem que amarraram o corpo dele em pé dentro de um buraco com a cruz em cima, para não sair andando, mas saiu. O que tu acha que ele quis dizer com "já não basta"? Perguntei para o Firmino um dia, já depois que ele se mudou para cidade e largou o sítio para vender. Ele só baixou o olho, coçou a barba rala e disse: "Acho que mexeram nele mais de uma vez. E agora ele anda procurando quem mexeu da última." Faz mais de 8 anos disso. O sítio do Firmino ficou um tempo fechado, mas depois foi vendido para um casal de fora, gente da cidade que nem ligava para essas histórias de assombração. Reformaram a casa, cortaram mais ainda o mato. 3 semanas depois que se mudaram, o homem sumiu. Saiu de manhã para medir uma cerca e nunca mais voltou. A mulher achou só o boné dele caído perto de um toco seco, com a terra fofa em volta. Tentaram cavar, chamar polícia, fazer busca. Nada. Nem trilha de bicho, nem sinal de briga. Só um cheiro forte de cera derretida e terra molhada, grudado nas roupas dele que ficaram penduradas. Desde então, ninguém mais quis aquele sítio. Esse caso que vou contar aconteceu em julho de 1997, aqui para as Bandas de Posse, interior de Goiás, quase na divisa com a Bahia.
Quem vive nessas roças sabe que tem coisa que é melhor não cutucar, não chamar pelo nome, nem muito menos debochar. Mas o povo novo, quando chega, vem com um riso frouxo e cabeça leve. Foi o que aconteceu com Maicon, um rapaz do Tocantins que veio trabalhar aqui num pedaço de terra que a família do seu Adalto tinha herdado. A fazenda ficava mais afastada da cidade, indo pela estrada de terra depois do córrego do inferno. Nome velho, dado porque ali tinha muito redemoinho que subia da água quando chovia. Dizem que uma mulher se afogou por lá nos anos 60, com vestido e tudo, e o corpo nunca boiou. Mas isso é outra história. Maicon chegou com fala mansa, sorriso de canto, dizendo que já tinha laçado muito boi no cerrado do Jalapão. Novo, forte, braço grosso, pele curtida de sol. Era gente boa, mas muito debochado. Logo no primeiro mês, quando escutou a gente falar do brejo, do lado de lá da serra, onde o gado empacava e os cavalos arregalavam os olhos, ele deu risada e disse: "Vixe, aqui vocês botam medo até em vaca parida com essas conversas." A gente só se olhou. Ninguém respondeu. Só o Zé Bentinho, mais velho da turma, disse baixinho: "Pois então não vai lá, ué. Deixa quieto o que tá quieto." Só que Maicon era do tipo que quanto mais a gente falava para não ir, mais ele fazia questão de ir. Foi aí que seu Adalto pediu para ele levar uma tropa de bois para a parte de trás da fazenda, bem perto do matagal, que ninguém gostava de chegar. Ali tinha uma cerca velha caída, e os bois estavam escapando para o capão do fundão, onde já tinham achado 2 bezerros mortos, com o pescoço esquisito, como se fosse torcido, não mordido. Na tarde do dia 14 de julho, Maicon saiu cedo montado no Relâmpago, um cavalo castanho claro, forte, que ninguém nunca tinha visto assustar por nada. Selim novo, corda de couro, chapéu de aba larga, faca na cintura. A gente viu ele sumindo na estrada, levantando poeira vermelha. Era umas 3 e pouca da tarde. O sol caiu. A lua saiu fininha, só uma unha branca no céu. A noite chegou com aquele vento miúdo que passa por dentro da roupa. E nada de Maicon voltar. Por volta das 9 da noite, escutamos um barulho vindo lá do pasto. Relâmpago voltando sozinho. Mas não vinha correndo. Vinha devagar, cansado, de cabeça baixa, bufando como se tivesse feito força demais. E o pior, o selim estava rasgado, com o couro da lateral esfarrapado, como se tivessem passado uma garra ou faca bruta. E tinha arranhão fundo no lombo do cavalo, como se bicho nenhum tivesse feito aquilo. Porque era corte limpo, profundo, mas não sangrava muito. Como se o couro tivesse queimado em vez de cortado. O cavalo estava tremendo, arrepiado, e fedia. Mas não era cheiro de bicho. Era cheiro de coisa velha, guardada, meio de vela derretida com mofo. Um cheiro que parecia ter grudado no bicho. Zé Bentinho foi o primeiro a falar. Não era para ter ido pro fundão. Ninguém sobe naquela encosta sem pagar preço. Seu Adalto mandou 2 peões com lanterna procurar Maicon na trilha. Foram e voltaram sem achar nada. Só mato amassado, uns gravetos quebrados, uma marca funda de bota numa beirada de barro e um pedaço do lenço dele enroscado num espinheiro já seco. Na manhã seguinte, a gente foi com mais gente. Bateu no mato. Gritou o nome dele. Nada. Nem roupa, nem chapéu, nem marca de luta, nem de bicho. Só um cheiro ruim vindo de uma moita de pau-d'alho lá no fundo da encosta. Um cheiro doente, azedo, meio de bicho morto e vela. O mato estava todo parado. Nem vento, nem passarinho. Foi então que achamos uma coisa. No tronco grosso de um pau-ferro tinha um risco fundo.
como se alguém tivesse batido com unha ou ferro quente, e o risco formava algo parecido com uma cruz torta. Embaixo, um tufo do cabelo de Michael, meio queimado na ponta. Ninguém falou nada. Só um dos peões, o Osmar, que ficou mais branco que papel e cochichou. Esse risco é igual o que vi quando era menino, no terreiro de vó, depois que uma mulher morreu de promessa quebrada. Depois daquele dia, a fazenda mudou. Não era só o Maicon que sumiu, era que tudo parecia meio errado, sabe? O gado ficou mais arredio, os cachorros latindo sem parar, e até os passarinhos sumiram daquele canto perto do fundão. Naquela noite, seu Adalto contou que quase não dormiu. Sentia um cheiro ruim de vela queimada misturado com terra molhada entrando pela janela da cozinha, mesmo com a porta fechada. Tentou ignorar, mas o cheiro ficou mais forte. E tinha uma coisa que parecia um sussurro. Só que quando ele levantava para olhar, nada. No dia seguinte, o que mais chamou a atenção foi o gado. Os bois e as vacas ficaram agitados, parados, olhando. Fixo para a parte da mata, onde Maicon desapareceu. O coice na terra, o cheiro ruim, e o relâmpago não se aproximava dali. Parecia até que o cavalo sentia medo. À noite, o clima piorava. Eu mesmo fiquei naquela casa do Adalto por uns dias para ajudar e contei com eles. Tinha horas que parecia que o vento carregava vozes baixas, quase inaudíveis, que não tinham como ser de gente nem animal. Como um murmúrio que te acompanha e some quando você tenta escutar direito, os sonhos começaram para todo mundo. No meu primeiro dia lá, sonhei que estava no brejo, andando no meio da água. De repente, apareceu uma figura esguia, com braço comprido e mão que parecia garra. Só que não tinha rosto, só sombra. Quis correr, mas as pernas não obedeciam, e ela veio chegando com aquele cheiro ruim de vela velha e terra. Acordei suando, mas o cheiro estava no quarto, bem forte. Seu Adalto teve um sonho parecido. Disse que viu o Maicon no meio do brejo, com os olhos vermelhos, gritando, mas quando ele tentava chegar perto, o menino sumia. No dia 21 de julho, quase uma semana depois do desaparecimento, o que ninguém esperava aconteceu. Era umas 4 da tarde, quando o relâmpago, o cavalo, de novo sumiu da cocheira. Dessa vez, sem ninguém montado, ele simplesmente saiu sozinho, trotando devagar, olhando fixo para o fundão. A gente tentou chamar, mas ele não respondia. Começou a chover fraco. O céu ficou cinza e pesado. Pouco depois, ouvimos um grito. Não um grito de gente, mas um grito que parecia vir da mata, abafado, triste e raivoso ao mesmo tempo. Seu Adalto mandou os peões para lá com facões e lanternas. Eu fui junto. Quando chegamos perto do lugar onde o cabelo queimado foi encontrado, o cheiro estava insuportável. Parecia que o brejo tinha apodrecido todo em poucas horas, e no chão, no barro, estavam marcas de pegadas grandes, de um bicho que não era boi nem cavalo, algo entre humano e fera, pegadas que a gente nunca tinha visto. Então, o relâmpago apareceu vindo da escuridão, com o selim totalmente rasgado de novo, o couro cortado igual às garras da primeira vez, e o pior, na boca do cavalo tinha uma tira de couro que parecia parte da calça do Maicon. Ninguém falou nada, só olhou com os olhos arregalados. A partir daquele dia, ninguém mais quis pisar naquela parte do brejo. O relâmpago ficou preso na cocheira, apático, olhando para a mata com um olhar que mais parecia humano. Ele não comia, não bebia direito e algumas vezes ficava tremendo, como se sentisse um frio que não era desse mundo. Meses se passaram e Maicon nunca apareceu.
Procuramos em toda a região, chamamos a polícia da cidade, até chamaram uns pajés e benzedeiras, mas nada adiantou. O relâmpago morreu no fim daquele ano. Só ele e o dono sabiam o que ele viu e sentiu naquela mata. E o pior: no começo de 1998, seu Adalto disse que ouviu o cavalo relinchando lá no brejo de noite, quando o vento vinha forte. Mas não tinha nenhum cavalo no pasto. Alguns dizem que o espírito de Maicon ainda anda por lá, junto com o cheiro de vela velha e terra molhada, e que o fundão é uma porta que não devia ter sido aberta. Eu, que escrevo essa história, só posso dizer uma coisa: se você algum dia for nessa estrada, cuidado com o cheiro estranho no ar. Se sentir o arrepio, o peso na garganta ou ouvir um relincho no meio da noite, não olhe para trás. Tem coisa na mata que não é feita pra gente. Eu morava com minha mulher, Dona Maria, e meus 2 filhos num casebre de barro e madeira, com telhado de barro, numa fazenda que meu pai deixou pra gente cuidar. Era um lugar bonito, cheio de árvore, mato fechado e um silêncio que só o canto dos bichos quebrava. Lá no fundo tinha um galinheiro, um curral e perto da casa um pasto para umas vacas. Tudo bem simples, mas a gente vivia de bem com a vida. Mas tem coisa que não se explica. E foi lá que a coisa estranha começou. No começo era um barulho. Não era barulho alto, mas um sussurro. Um chiado, quase um respirar que vinha quando o sol já tinha se posto e a noite já dominava a casa. Parecia que alguém estava ali, sentado no escuro, só respirando pesado. Eu pensava que era coisa do vento passando pelas frestas, mas minha Maria me disse, olhando para a cara dela que parecia branca como pano, que sentia uma presença no quarto. Ela falava que sentia como se alguém estivesse sentado no pé da cama. Só que não via ninguém, só uma sombra torta que ficava ali, imóvel, só olhando. Essa sombra, ela aparecia sempre no mesmo horário, quando o galo do vizinho cantava, fora de hora, isso não era pouco. O galo cantava às vezes antes da meia-noite, outras vezes lá pelas 2 da manhã, com um som rouco, estranho, como se ele estivesse avisando que algo ruim estava chegando. Eu não queria dar muita bola para isso, mas toda vez que aquele canto vinha, a sombra aparecia. E parecia que a respiração dela ficava mais forte, o ar ficava pesado, quase difícil de respirar. Minha mulher tentou rezar, mas dizia que as palavras travavam na boca dela, que a língua embolava, e que quando tentava acender uma vela, a chama tremia muito e às vezes apagava sozinha, como se algo ali não quisesse luz. Uma noite, ela contou que tentou acender uma vela para espantar aquela sombra, mas quando a chama acendeu, a vela começou a queimar mais rápido, como se tivesse um vento invisível soprando só para apagar aquilo. E logo depois, apagou. A sombra ficava sentada, respirando alto, até o galo cantar novamente. E aí ela sumia no escuro, deixando o quarto frio e silencioso de novo. Foi aí que eu comecei a perceber outras coisas. Os cachorros ficavam nervosos, não queriam entrar no quarto, latiam para canto vazio, e até o galo parecia ficar mais agitado, cantando mais alto e mais vezes durante a noite. Aquela sombra não parecia querer fazer mal, mas o medo que ela impunha era maior que qualquer coisa. Eu e minha mulher começamos a ficar sem dormir, com medo de ouvir aquele canto estranho e ver a sombra sentada no pé da cama. Às vezes, quando eu acordava no meio da noite, sentia um peso no peito, como se alguém tivesse sentado em cima de mim. Tentava mexer, gritar, mas não conseguia. Era como se o corpo não obedecesse. Dona Maria dizia que sentia uma presença fria, que fazia o corpo dela arrepiar e os pelos ficarem em pé. A coisa foi crescendo aos poucos, até virar rotina. Toda vez que o galo cantava fora do horário, a sombra vinha. E a gente só podia rezar baixinho, com medo da língua embolar e da vela apagar.
Depois que a sombra começou a aparecer, a gente viu que o clima na casa mudou. O cheiro do ar ficou diferente, meio úmido, com um toque de mofo, como se a casa tivesse entrado numa nuvem de fumaça densa e fria. Era um cheiro que te fazia encolher o estômago e franzir o nariz, sabe? Não tinha vento, mas o ar parecia pesar e ficar parado, quase sufocante. Quando Dona Maria entrava no quarto, falava que sentia o cheiro de terra molhada e coisa podre, um cheiro que ela nunca tinha sentido antes, mas que só vinha junto com a sombra. As noites começaram a ser as piores. Eu, que sempre fui acostumado, com o silêncio do mato, comecei a ouvir coisas estranhas. Passos leves no chão de terra batida, sussurros de vozes que não se entendia e aquele respirar pesado, forte, que parecia estar bem ali, quase na minha orelha. Uma noite, eu estava acordado, sentado na cadeira de balanço, olhando a fogueira que tinha aceso na laje da cozinha, tentando espantar o frio que apertava. O silêncio da casa era quebrado só pelo crepitar da lenha queimando. De repente ouvi o galo cantar, um canto rouco e arrastado, diferente do jeito dele. Não era o canto normal que a gente escuta cedo de manhã. Era um som baixo, como um aviso, um chamado. Nesse momento, o ar ficou gelado, a pele arrepiada como se tivesse levado um choque. Eu vi a sombra surgir devagar, vindo do canto escuro do quarto. Ela não tinha forma definida, era só uma mancha preta, torta, que se arrastava no chão, mas parecia pesada, como se ocupasse espaço no ar, sabe? Ela se sentou na ponta da cama, como sempre fazia, e eu consegui ouvir a respiração. Um som forte, abafado, como se alguém estivesse ofegante, cansado e ao mesmo tempo respirando de forma pesada, que fazia meu peito apertar. Fiquei imóvel, sem coragem de mexer. Dona Maria, que estava deitada, disse, depois que tentou levantar, mas não conseguiu, que o corpo dela ficou preso, como se tivesse virado pedra. A sombra ficou ali até o galo cantar de novo. E assim que ele cantou, ela desapareceu num sopro, como se nunca tivesse estado ali. Naquela madrugada, a gente mal conseguiu dormir. Eu e Dona Maria ficamos a noite toda falando baixo, tentando achar uma explicação, mas só o medo e o silêncio respondiam. No outro dia, as galinhas do quintal ficaram quietas, com o bico fechado, sem se mexer. Os cachorros, que normalmente corriam soltos, não saíam do canto. Pareciam sentir também aquela presença estranha. A gente tentou contar para os vizinhos, mas eles olhavam com cara de quem não queria se meter. Alguns só balançavam a cabeça, outros mudavam de assunto rápido, como se contar coisa dessas trouxesse azar. Mas a coisa piorou. Uma noite, a sombra apareceu diferente. Não sentou na ponta da cama, ficou parada no meio do quarto, e eu juro que senti o olhar dela me atravessando, pesado e frio. Tentei acender uma vela, mas a chama tremia e logo apagava. A língua travou na boca. Não consegui rezar. Foi quando ouvi um som que nunca vou esquecer. Um sussurro, como se uma voz velha e cansada murmurasse o meu nome. Meu coração bateu tão forte que parecia querer saltar pela boca. E a sombra. Ela só ficou ali, respirando, me encarando, até o galo cantar de novo e sumir. A partir daí, a gente não conseguia mais dormir direito. O medo virou companhia. Dona Maria chorava baixinho no quarto, os filhos começaram a dormir na rede da sala. Eu tentei ir na igreja pedir ajuda, falar com o padre, mas não consegui explicar direito o que estava acontecendo. Ele só falou para a gente rezar e confiar em Deus, mas na casa o peso só aumentava. Depois daquela noite em que a sombra ficou parada no meio do quarto, a casa parecia ter virado outra coisa. O silêncio era ainda mais pesado, parecia que a gente carregava um silêncio de coisa ruim. As paredes, que antes tinham a cor da terra, meio vermelhas pelo barro, pareciam que estavam escurecendo com o tempo, mesmo com o sol batendo forte. As galinhas, que sempre cantavam pela manhã, ficaram mudas, olhando fixas para o mato.
Os cachorros, que gostavam de correr atrás dos passarinhos, não saíam do canto da varanda com o rabo entre as pernas. Até o gado, que pastava sossegado na beira da cerca, começou a se agitar sem motivo. Dona Maria dizia que sentia uma coisa, apertando o peito dela quando chegava perto da porta do quarto onde a sombra aparecia. Parece que a parede está respirando junto comigo. Ela falava com voz cansada. Às vezes, eu pegava ela, olhando fixo para o nada, com o rosto pálido, como se tivesse visto uma coisa que não devia. A gente tentou de tudo. Fez benzimento, mandou benzeira passar o sal, fez fogo de arruda no quintal, mas parecia que nada adiantava. A sombra continuava aparecendo sempre que o galo cantava fora do horário, que acontecia de vez em quando, especialmente nas noites em que a lua ficava cheia, brilhando lá no céu como uma bola de prata. Uma noite, eu estava sentado no alpendre olhando a lua cheia quando ouvi o galo cantar. O som era estranho, ecoava diferente, parecia um aviso. De repente, senti um vento gelado subir a espinha e a sombra apareceu de novo, só que dessa vez ela não estava sozinha. Atrás dela, uma outra forma escura se desenhava, meio borrada, como uma fumaça densa que se movia devagar. A sombra sentou na ponta da cama e a fumaça ficou parada ali, como se fosse um vulto invisível que ninguém podia tocar. Eu tentei falar, mas a voz não saía. A garganta secou de um jeito que nem água ajudava. A vela que acendi tremia tanto que parecia que ia se apagar a qualquer momento, e foi isso mesmo que aconteceu. A chama sumiu e a escuridão tomou conta do quarto. No silêncio que ficou, ouvi o sussurro da sombra. Não dava para entender as palavras, mas era um som áspero, carregado de tristeza e raiva, como um lamento antigo que vinha de longe das entranhas da terra. Na manhã seguinte, Dona Maria foi encontrada caída no chão do quarto com o rosto branco e os olhos abertos, fixos no teto. A boca dela estava entreaberta, como se tivesse tentado falar algo. Levei ela para a cidade, no hospital de São João da Ponte, e os médicos disseram que foi um desmaio, uma crise nervosa. Mas eu sabia que não era só isso. A sombra continuava ali, mesmo com Dona Maria fora de casa. Eu sentia o peso dela em tudo, no cheiro do ar, no silêncio dos animais, na minha respiração que ficava curta. O que aconteceu depois disso foi o que mais me assustou. Numa noite de tempestade, quando a chuva batia forte no telhado e os trovões ecoavam como tambores distantes, eu ouvi o galo cantar fora de hora. Levantei correndo, corri para o quarto onde a sombra aparecia e encontrei a cama vazia. O quarto estava gelado, o cheiro podre e úmido que eu já conhecia estava lá, e no chão, marcado na terra batida, vi as pegadas, não de gente, nem de bicho, umas marcas tortas, feitas por algo que não podia ser explicado. No meio do quarto, uma das velas que a gente tinha deixado apagada estava acesa, com a chama oscilando, lançando sombras nas paredes que pareciam dançar. Foi então que ouvi o grito, um som que vinha de dentro da casa, forte, abafado, como o lamento de uma alma perdida. Corri porta afora, na chuva, chamando Dona Maria, mas ela não apareceu mais. Desde aquela noite, ninguém mais dormiu direito. Na casa, a sombra continua vindo quando o galo canta fora do horário, e o cheiro ruim ainda fica, como se a própria casa tivesse virado uma morada de tristeza. Dizem os vizinhos que a casa está amaldiçoada, que quem entra lá não sai mais igual. O galo, coitado, some de vez em quando, e quando aparece canta estranho, avisando que a sombra está por perto. Eu me mudei, não consegui mais ficar ali. Mas quando volto para São João da Ponte, passo na frente da casa e juro que vejo aquela sombra torta sentada na ponta da cama, esperando o galo cantar fora de hora. E é melhor nem esperar o galo cantar, porque quando ele canta, a sombra vem.
Aqui perto de Curvelo, lá para os lados do bairro do Rosário, tem uma história que o povo conta de boca em boca e ninguém esquece. Dizem que lá vivia a Maria das Dores, uma moça nova, bonita e matuta, daquelas que não se entrega fácil não, mas quando gosta, vai com tudo. Ela namorava um rapaz de cidade vizinha, o Zé Carlos, que não era santo, mas gostava dela. Só que o moço era enrolado, sumia dias sem avisar, e a Maria estava cansada dessa vida de dúvida. Foi então que um dia ela ouviu falar de uma simpatia na encruzilhada, ali na beira da estrada que atravessa o mato, perto do Rio das Pedras. Dizem que essas simpatias feitas na encruzilhada são coisas que mexem com o mundo invisível e que só quem tem coragem se atreve a fazer. Maria das Dores não estava nem aí para medo. Pegou uma vela preta, aquela que a gente chama de vela da encruzilhada, e uma galinha preta do quintal. Cortou o pescoço da galinha, recolheu um pouco do sangue num prato de barro que tinha lá em casa e foi até a encruzilhada no meio da noite. Chovia fraco e o cheiro da terra molhada subia com o vento, junto com o barulho das corujas e o zunido dos grilos. Ela acendeu a vela, espalhou o sangue em forma de cruz no chão e fez a simpatia do jeito que ouviu contar. Amarra o coração de Zé Carlos, faz ele só olhar para mim, só pensar em mim e não largar minha mão, rezou baixinho com a voz trêmula, mas decidida. Voltou para casa sem olhar para trás, sentindo o coração apertado, com uma mistura de medo e esperança. As semanas foram passando e Zé Carlos começou a aparecer todo dia, grudado nela, como nunca tinha feito antes. Maria achou que a simpatia tinha dado certo, mas aí começaram as coisas estranhas. 3 meses depois, ela descobriu que estava grávida. Mas o pior não era só isso. O menino nasceu numa noite de lua nova, sem luz nem som, só o choro abafado, que parecia vir de dentro da terra. Quando ela viu o rostinho do menino, ficou pálida. Os olhos do bebê eram vermelhos, brilhando na penumbra do quarto, como fogo. E os pés, coitados, estavam virados para trás, como se andassem em direção contrária ao mundo. O pai do menino, o Zé Carlos, sumiu do nada. Ninguém viu mais ele pela região. O povo começou a cochichar, dizendo que o menino era coisa ruim, que a simpatia mexeu com forças que ninguém devia mexer. Maria das Dores ficou sozinha com o filho, numa casa no meio do mato, onde a brisa parecia sussurrar segredos, e o silêncio era quebrado só pelo choro do bebê. Naquela casa, as velas nunca ficavam acesas direito. As sombras dançavam nas paredes como se tivessem vida própria, e os cães da vizinhança uivavam para noite, como se sentissem algo errado. Dizem que quem passa perto daquela casa à noite vê o menino com os olhos de fogo olhando pela janela, e que os pés virados deixam pegadas tortas na terra batida que desaparecem no ar. E a moça, diz a lenda, nunca mais foi a mesma depois daquela simpatia.